Correção da semana 3 do PET, volume 2 do primeiro ano, e o tema é escravidão e resistências. Nós vamos direto para as correções, porque precisamos agilizar para terminar com isso logo, eu já estou um pouco atrasada com esses vídeos, né? Mas vamos lá então, atividade 1. Cite as diversas formas de resistência utilizadas pelos negros para fugir do trabalho escravo. Tem um texto antes de vocês responderem essas perguntas, e este texto traz essas informações. Então, você pode colocar essa parte que eu coloquei grifada aqui. O restante que eu coloquei aqui é só para ter uma lógica na resposta, tá? Então, você vai anotar o que está escrito aqui, logo abaixo, grifado, tá? Que é revoltas, fugas, suicídios, assassinatos de seus senhores, feitiçaria, capoeira, impermeabilidade cultural e os quilombos, né? Essas foram estratégias frequentes da resistência no dia a dia do seu cativeiro, mas sem dúvida foram os quilombos a estratégia de resistência mais importante. Então, como vocês podem ver, é uma questão aqui que fala impermeabilidade cultural. Se você não sabe o que é isso, esse aqui é o seguinte, é quando uma coisa é impermeável, é que ela não deixa penetrar. Então, eles faziam, né, ter resistência à cultura do homem branco, a cultura que queriam incutir neles, seja religião, modo de vida. Então, eles ficavam fechados à sua própria cultura, para que eles não aceitassem o que era imposto a eles. Então, eles não se deixavam levar pela cultura que estava sendo imposta a eles, neste caso aqui, como resistência aí à escravidão, ok? Então, vamos lá. O que era um quilombo? Os quilombos eram comunidades formadas por negros fugidos, os chamados quilombolas. O que era um quilombo segundo a origem angolana? O termo quilombo é derivado de quilombo, de origem angolana, e o que traduzia uma organização social de comunidades guerreiras formadas por uma variedade étnica. Então, quilombo lá de origem angolana quer dizer que eram grupos, comunidades feitos por homens guerreiros, né? Era uma comunidade guerreira. Não era necessariamente um recanto para fugitivos, para escravos fugitivos, igual aqui, ok? Segundo o Conselho Ultramarino de 1740, o rei de Portugal considerava-se quilombo toda habitação de negros fugidos que passassem de 5 em parte despovoada, ainda que não houvesse ranchos levantados nem se achassem vilões nele. Essa parte que fala se passassem de 5 seria o quê? Se tivesse 5 escravos fugitivos morando naquele local, formando uma pequena vila, já era ali considerado um quilombo para o Conselho Ultramarino de Portugal, ok? 5. Como era a vida em torno dos quilombos? A vida nos quilombos girava em torno da agricultura, da caça e da coleta. Contudo, os quilombolas também conseguiam sua sobrevivência por meio de assaltos, furtos, sequestros de escravos e ataques e pilhagens às propriedades de brancos. Isso também está no texto, é um trechinho que você pode ir lá e copiar do texto que foi trazido antes dessas questões. Atividade 2. Deus contra Palmares, liberdade por um fio. Aí a atividade trouxe um texto para você ler, obviamente, e responder a pergunta seguinte. Aí tá lá. Na perspectiva do autor, o que representou Palmares para os atores coloniais e para a monarquia portuguesa? Você vai colocar aqui a parte que eu grifei, ok? Mas eu coloquei assim para ser uma resposta mais completa. Palmares, com efeito, a maior rebelião e a manifestação mais emblemática, como é sabido, dos quilombos coloniais, resistiu por cerca de 100 anos às expedições. Expedições era quando o governo enviava soldados para combater aí os moradores do quilombo de Palmares. Expedições repressivas. Promoveu assaltos aos engenhos e provocações coloniais e estimulou fugas em massa de escravos na capitania. Palmares provocou a inquietação entre colonos, padres e funcionários del rei.
que a própria monarquia portuguesa foi submetida a inúmeras pressões. E no finalzinho do texto aqui, ainda tem um outro trecho, né, que fala aqui, ó, tentou em diversos momentos negociar com os rebeldes, a exemplo de que os governos coloniais fizeram ou fariam em outras partes da Afro-América. Aqui está falando que o rei de Portugal tentou por várias vezes negociar, né, com os quilombolas para que eles pudessem se reorganizar em sociedade, né? Os agentes do colonialismo português por várias vezes não souberam o que fazer, apavorados com o cotidiano da rebelião palmarina, frustrados com as sucessivas derrotas que os conselhos lhes impunham a seus terços. Acabariam por isso mesmo prisioneiros de muitos dilemas e hesitações. Então aí, para responder essa questão número 1, quando pergunta aí, né, o que Palmares representou aí para os atores coloniais e para a monarquia portuguesa, o Quilombo de Palmares foi um local onde deu assim muita inquietação aos colonos. Eles provocaram não só a monarquia, mas também colonos, padres, funcionários. Então eles geraram aí bastante dor de cabeça para o governo, ok? E temos aí uma outra atividade 3, que é mais um texto para você interpretar. O título do texto é A Resistência Escrava. Eu espero que você tenha lido para você fazer uma boa interpretação dele. Com base no conteúdo do subtítulo A Resistência Escrava e nas informações de Libe Paiva, redige um texto sobre a resistência na América Portuguesa. Este textinho que eu coloquei aqui, eu peguei o textinho de um dos meus alunos, né? Foi o Guilherme que escreveu esse textinho e eu achei que ele ficou bem bacana. O Brasil foi construído por meio da escravidão. A violência, a crueldade e principalmente a falta de liberdade foram fatores que contribuíram para que os indivíduos escravizados resistissem a tamanha tirania. As fugas, a desobediência, os assassinatos dos senhores e feitores são apenas alguns exemplos das diversas formas de manifestações de resistência. A pressão que esses movimentos trouxeram foi fator de importância inimaginável para a liberdade e a abolição da escravatura no Brasil. Parabéns, Guilherme. Muito bom, gostei muito do seu textinho, tá? Teve uns outros aí que eu não gostei muito não, né? Uns colocaram uma frase, nem foi um texto, né? Mas reclamações, quando a gente voltar, eu coloco em dia. Então é isso, se foi útil, me ajude aí curtindo o videozinho e também estou disponível aí no meu Instagram. Beijos, até a próxima. Então vamos continuar aqui. O tema da semana 4 do PET volume 2, primeiro ano, é Revoltas Escravas na Colônia Portuguesa. Para saber mais, aqui tem um texto que fala sobre a revolta dos malês, que aconteceu na Bahia. E o texto trouxe aí para vocês darem uma olhadinha e ficar por dentro, né? Foi um levante que aconteceu lá, foi uma rebelião escrava, né? Principalmente com escravos muçulmanos. E aí eu não vou ler todos os textos, porque ele já vai se encaixar nas respostas, ok? Atividade 1, tem aí o texto Bahia Escravista do século XIX. E os participantes da revolta dos malês. Todos esses 3 textos contribuem para você responder a atividade 1. Então vamos lá. O que pode justificar a revolta dos malês no estado da Bahia no início do século XIX? A Bahia foi um estado que mais recebeu africanos escravizados pelo tráfico negreiro. Os 2 principais grupos eram os Nagôs e Yorubás e os Haussás. A grande presença de Nagôs e Haussás também contribuiu para isso, pois eram povos que tinham um histórico recente de envolvimento com guerras. E também, né, a busca por liberdade. Isso aqui são informações que estão no texto, tá? Se você volta naqueles textos que eu coloquei aqui, você vai encontrar isso aí no texto para você copiar. Explique a revolta dos malês com indícios de religiosidade envolvidas nesse conflito.
O envolvimento dos muçulmanos foi algo marcante nesse acontecimento e evidenciou o papel da religião na luta por transformação social. Influenciou na forma como essa revolta foi chamada. A palavra malês é oriunda de Imalê, expressão que no idioma iorubá significa muçulmano. Então você pode colocar a resposta somente essa que eu marquei aí, grifada. A resposta ressalta também a resistência ao cristianismo da qual os escravos eram submetidos. Então, como eu disse no comecinho aí da correção, essa revolta dos malês, eram de escravos e escravos que seguiam a religião muçulmana, tá? Então, o motivo também deles levantarem com essa revolta foi a resistência ao cristianismo que era imposto sobre eles. É aquela coisa que você viu aí na correção da semana passada. É não deixar penetrar neles uma nova cultura, uma resistência que eles tinham para poder aceitar essas culturas, obviamente por causa do contexto em que viviam, né, gente? Eram tirados das suas comunidades, das suas tribos, trazidos para cá, e viviam aí sob o trabalho de servidão, de escravidão aqui no Brasil. Eles queriam aí, além de tomar o poder político, buscavam liberdade, eles queriam também matar, inclusive, os líderes da religião, tá? Então aí, um dos motivos de religiosidade envolvido nesse conflito foi aí a resistência que eles tinham, né, à imposição do cristianismo sobre eles. A atividade 2 tem um texto que fala Zumbi e a Guerra dos Palmares. Aí eu copiei ele, colei aqui, né, porque nem o print cabia, de tão grande que é. E aí vem as perguntas. 1. Ganga Zumba traiu a causa de Palmares para firmar acordo com o governo colonial? Então, gente, nessa questão aqui é uma questão que você vai colocar o seu ponto de vista, mas eu trouxe um trecho para você pensar. Em 1678, o governador de Pernambuco propôs um acordo ao chefe dos palmarinos. Em troca da paz, Ganga Zumba obteve a alforria para os negros de Palmares, a concessão de terras em Coacaú, norte do Alagoas, e a garantia de prosseguirem o comércio com os vizinhos. Comprometeu-se, porém, a devolver todos os escravos que dali em diante fugissem para o quilombo. Até nesse ponto aí eu gostaria de comentar o seguinte. Ele foi lá e assinou um documento, né, que na visão dele ele estava pensando no bem do povo que já vivia ali no quilombo dos Palmares. Então eles iam ter aquela região legalizada para que eles pudessem viver e ter acordos aí comerciais com os vizinhos e tal, para eles também pararem de fazer saques, qualquer coisa do gênero que acontecia. Que envolvia aí os quilombolas. Aí ele foi lá e assinou também esse papel que comprometia que se fugisse um escravo e esse escravo fosse parar lá no quilombo dos Palmares, ele tinha que devolver esse escravo. Então, ele estava pensando na comunidade ali, onde eles já tinham formado toda aquela população e não estava mais pensando, né, em acolher mais ninguém ao assinar esse documento. Então, o que aconteceu? O acordo dividiu os quilombolas e Ganga Zumba foi assassinado pelo grupo que rejeitou os termos desse acordo, desconfiando das intenções do governo federal. Agora você vai colocar o seu ponto de vista. Na sua opinião, né, ele fez certo assinar esse contrato, assinar esse acordo com o governo? Contrato não, né, gente? Acordo. Esse acordo com o governo, né, e não lutar mais pelas causas dos outros africanos que poderiam precisar de viver ali no quilombo e tal, né, porque naquela época era assim, se você não concorda, né, assassinava a pessoa. E aí, como tinha gente que não concordava com a situação, eles pegaram, né, e mataram o Ganga Zumba. Quem assumiu aí depois do Ganga Zumba foi o Zumbi. E o Zumbi aí enfrentou várias batalhas até que ele foi morto no dia 20 de novembro, que é quando a gente comemora o Dia da Consciência Negra. Mas enfim, eu quero que você coloque a sua opinião aí, né? O que você acha, né, nesse ponto de vista? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Ele fez certo ou não? Coloque para mim, tá bom?
E então foi isso. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilha e tô disponível também no Instagram.